Crise política, caso de polícia, um presidente que foi impeachmentado, ou pelo menos iniciou o processo de impeachment, está afastado do cargo, tentando voltar, uma conselheira que assume o Conselho Deliberativo por conta própria e numa canetada reconduz o presidente impeachmentado, o presidente interino, que está na sua sala trabalhando, se sente coagido e afirma que não vai sair, não vai ter golpe. Que loucura, esse é o resumo, mas vamos tentar entender o que aconteceu. Gente, às vésperas de um jogo super importante contra o Vitória, na Neoquímica Arena, dentro do seu estádio, um jogo em que o Corinthians pode ficar lá na parte de cima da tabela do Brasileiro, o primeiro confronto depois da eliminação na Sul-Americana, ou seja, uma resposta desses jogadores. E como é que esses jogadores, que a gente sabe, estão na concentração acompanhando todo esse movimento? O que vocês acham que está acontecendo nas conversas entre o Dorival Júnior, Fabinho Soldado, o grupo de jogadores, que tem que correr, representar uma instituição que hoje me parece completamente sem comando? É muito difícil a gente entender aqui o que está acontecendo em termos opinativos, porque eu sei que você aí do outro lado deve estar fazendo o seu juízo de valor sobre tudo que está acontecendo. Eu aqui tenho uma responsabilidade de tentar entender para não ferir suscetibilidades, nenhum aspecto jurídico, assim, enfim, tá complicado. Então vamos no fato, né? O que está acontecendo nesse momento? Sem tentar nomear, né, porque existe uma acusação de uma tentativa de golpe pelo presidente do Conselho Deliberativo e pelo presidente atual interino, que é o Osmar Stabile. E existe um presidente, ou um ex-presidente, né, o Augusto Melo, que voltou e se diz presidente nesse momento. O que aconteceu foi que o Romeu Tuma Júnior, a gente já tinha falado sobre isso nos vídeos anteriores, ele sofreu um pedido de afastamento pela Comissão de Ética. O que é a Comissão de Ética? O Conselho Deliberativo, que é dos conselheiros lá, que inclusive foi lá que aconteceu o processo de impeachment do Augusto Melo, tem algumas comissões que cuida a Comissão de Ética, a Comissão de Justiça. Essas comissões, compostas por alguns conselheiros, elas têm o poder de fiscalizar tanto o conselho quanto o clube. Essa Comissão de Ética, ela sugeriu o afastamento do Romeu Tuma Júnior por entender que ele não estava sendo imparcial na condução das coisas do conselho, que ele estava sendo nocivo ao clube, que ele estava ferindo a credibilidade do clube com esses processos de impeachment que vem desde o ano passado e tudo mais. A Comissão de Ética entendeu dessa maneira e em abril protocolou esse pedido. Só que para ocorrer o afastamento concreto do Tuma, precisa da aprovação dos conselheiros. Só que a Maria Ângela, ela simplesmente revogou, ela anulou as decisões do conselho presidido pelo Romeu Tuma Júnior. O Romeu Tuma Júnior simplesmente não reconhece essa decisão, não aceita essa decisão e, portanto... Isso você que está falando. Não, é a doutora Ângela que está falando, é uma decisão tomada pela presidente do conselho. Eu quero dizer para você o seguinte, eu preciso do conhecimento de tudo. Tá bom, eu vou falar pra você. Eu, na verdade, assino, eu posso assinar. Não precisa. Não precisa assinar, não precisa, doutor.